Fala pessoal, belezinha? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aí com o professor Lucas Skywalker. Galera, é o seguinte, nessa aula eu vou resolver aí com vocês 10 exercícios que envolvem rotação, translação de um espelho plano e também associação de espelhos e formação de imagens, beleza? Se você não viu a aula de teoria dessa matéria, que é até uma aula até um pouco extensa, mas é uma aula bem completa, tá? Clica no link aí no final desse vídeo para você poder ver a aula de teoria, tá? Então é importante você ver a aula de teoria antes de resolver exercícios, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vem comigo, um grande abraço e que a força esteja com você. Valeu! Fala aí pessoal, belezinha? Então bem-vindos de volta aí à aula de exercícios de campo visual, rotação, de espelho plano, translação e também número de imagens, beleza? Galera, então é o seguinte, eu selecionei aqui 10 exercícios, tá? Pra gente poder resolver aí, para poder fixar o conteúdo dessa matéria, que não é um conteúdo tão assim digerível, vamos dizer assim, né? Então primeiro são 5 de fixação e depois são 5 de propostos, beleza? Vamos lá, sem mais delongas, a primeira questão, vamos lá. Ela fala o seguinte, ó. Na figura seguinte, o ponto V, que está aqui, né? Ele representa os olhos de um observador. E A, B, C e D são objetos parados, então está aqui 4 objetos parados. Nessas condições, o observador verá por meio do espelho os objetos. Então ele vai olhar para o espelho, né? E vai ter que ver alguns objetos. Então quais ele vai ver, beleza? Então é uma questão típica de campo visual, né? Que você tem que fazer. Primeira coisa, vai ter que prolongar o espelho plano, certo? Ó, por quê? Porque o seu objeto aqui, o seu observador, ele está fora, né, do espelho. Então vamos prolongar o espelho plano. Na verdade, o que ele está querendo no exercício é que você dê o campo visual, né, do observador, né, para ver quais objetos estão no campo visual dele, tá? Então a gente vai prolongar aqui. Quem não viu a aula de teoria aí, por favor, tá? Dá uma olhadinha na aula de teoria lá, que lá tem tudo bonitinho, explicadinho para vocês. Beleza? Prolonguei aqui o espelho e agora eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar lá, desenhar a imagem do meu observador, né? Então vamos pegar a distância aqui, ó, a distância da imagem do objeto em relação ao espelho e a distância da imagem em relação ao espelho, né, para trás do espelho. Então aqui vamos contar 1, 2, 3 tracinhos e um tracinho, né? Então vamos colocar para cá. Vou descer aqui para ficar mais fácil. Então vai ficar aqui, né, 1, 2 e tá aqui, né? Então vai estar aqui, ó, a imagem do observador, beleza? Ela vai estar ali naquele ponto. Vou pintar mais bonitinho aqui. Então vou chamar de velinha, tá ok? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou partir de velinha, eu vou traçar 2 raios, né, passando pelas extremidades do espelho plano. Assim que você traça o campo visual, né, mais facilmente. Eu não vou fazer aqui o raio entrando no espelho, batendo, fica muito complicado. Dá até para fazer, mas não há necessidade, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Então esse raio ele vai sair daqui, né, atrás. Você sempre desenha tracejado, tá? Não esquece, ó. Atrás do espelho, tracejado. Para que chegar aqui, você desenha contínuo, certo? E agora você vai na outra extremidade do espelho. Opa, sem querer aqui. Então vamos lá. Girar essa reguinha aqui que é meio xaropinho, mas vai que vai. Vai ficar assim então, ó. Você traça aqui pontilhado, né? De novo. Até aqui o espelho, depois daqui em diante você traça contínuo, certo? Então ficou assim, né? Então na verdade, né, se você quisesse fazer também o raio completo, então ó, onde está o campo visual do espelho? Está aqui, né? Certo? Então esse aqui é o campo visual do observador em relação à posição do meu espelho. Então os objetos que ele vai enxergar por reflexão são quais? É o B, né? E também o A. Se você quisesse completar ali o raio, você poderia fazer, tá? Eu vou fazer só para você tirar a dúvida, ó. Caso você tenha dúvida, claro, né? Então, na verdade, o raio ele vai entrar ali, né? Ele vai entrar aqui no espelho, ele vai bater no observador lá, né? Ele vai fazer isso. Opa. Isso. Então ele bate. Vou fazer de amarelo mesmo, para não ficar confuso. Tá? E o outro raio, a mesma ideia, né? Opa. Ele vai lá, bate na outra extremidade do espelho, opa, certo? Bate aqui e vai lá no meu observador. Então seria esse aqui, esse seria o trajeto do raio. Então ele vem aqui, né? Bate na extremidade superior do espelho, reflete no olho do observador
e esse bate na extremidade do espelho e também reflete no olho do observador, tá? Mas não precisava fazer isso não, né? Só precisava traçar a imagem do meu observador e traçar os raios, né, passando pela extremidade do espelho para você achar os objetos que são vistos por ele, né? Belezinha, galera? Então, bem fácil, né? Uma questão tranquila, certo? Então, a resposta aí, letra A e B, né? Então, letra A aqui, A e B é a resposta. Tranquilo? Então, vamos para a questão 2, né? Sem mais delongas, vamos lá, questão 2. Ela fala o seguinte: um espelho reflete raios de luz que nele incidem. Se usássemos os espelhos para refletir, quantas reflexões interessantes poderíamos fazer? Enquanto a filosofia se incumbe de reflexões internas que incidem e voltam para dentro da pessoa, o espelho trata de reflexões externas. Ó, bem profundo, hein? Oh, mas, como escreveu Luiz Vilela, você verá. Você está diante de um espelho plano, vendo-se totalmente, num certo instante. E é disso que é feita a vida. Ó, filosofia aí na física. De instantes. Você se aproxima do espelho a 1,5 metro, a 1,5 metros por segundo e está a 2 metros de distância do espelho. Nesse instante, a sua imagem fornecida pelo espelho estará, letra A 2 metros da distância do espelho com velocidade de 3 metros por segundo em relação a você, a 2 metros de distância do espelho com uma velocidade de 1,5 metros por segundo em relação a você, a uma distância maior do que 2 metros do espelho, com uma velocidade de 3 metros por segundo em relação ao espelho, ou uma distância menor que 2 metros do espelho, com uma velocidade de 1,5 metros por segundo em relação ao espelho. Bom, seguinte, vamos fazer aqui então a questão 2. Eu vou reduzir um pouquinho aqui o campo visual, tá? Ó. Então aqui você tem um espelho, né? Tem um espelho aqui, certo? Tem aqui o chão. Ok, tá aqui o chão, você tem um espelho, você tem um carinha aqui, certo? E a imagem está aqui, desse lado. Ok? Então o que ele falou para você? Que o carinha está a 2 metros do espelho e obviamente que a sua imagem também está a 2 metros do espelho, certo? Então assim, o que ele falou? Então ele falou assim, que a pessoa se aproxima, né? Ó. Então você se aproxima do espelho. Então a velocidade do objeto. Vou reduzir um pouco aqui o tamanho. Está muito grande. Ok. Então a velocidade do observador, né? Que é você, é 1,5 metros por segundo. Certo? E a distância sua em relação ao espelho é a distância da sua imagem em relação ao espelho. Então ele falou lá que você se aproxima do espelho 1,5 metro, 1,5 metro por segundo. Perdão. Não pegou! E está a 2 metros de distância do espelho. Não, você está a 2 metros de distância. Então nesse instante a sua imagem também vai estar a 2 metros do espelho. Letra A aqui está certa, o primeiro dado, 2 metros do espelho. E aí ele fala que a sua imagem se aproxima, né, com uma velocidade de 3 metros por segundo em relação a você. Verdadeiro. Por quê? Porque se a sua velocidade é em relação ao espelho, né? A sua velocidade, então a velocidade do objeto, ela é de 1,5 metro por segundo, né? 1,5 metro por segundo. Então a sua imagem também vai ter a mesma velocidade sua em relação ao espelho. Então a velocidade da minha imagem também vai ser de 1,5 metros por segundo, certo? Em relação ao espelho. Mas a velocidade VOI, ou seja, da imagem em relação a você, que é o observador, como são velocidades que estão em sentidos contrários, né? Como é que você faz para achar a velocidade relativa quando os objetos se movem em uma direção ou outra, né? Você soma as velocidades. Então, na verdade, a velocidade da imagem em relação a você, que é o objeto, ela vai ser 1,5 mais 1,5, ou seja, a velocidade VOI, ela vai ser 3,0 metros por segundo. Beleza? Então, se você perdeu aí a teoria, tá, galera? Lá eu explico isso daqui. Então, você dá uma olhadinha na aula de teoria lá, beleza? Então, assim, a velocidade da imagem em relação ao observador, você vai somar as duas velocidades, 1,5 mais 1,5. Por quê? Porque a velocidade do O e do I em relação ao espelho que está parado é 1,5. Mas uma em relação ao outro, ambos estão em movimento, né? Então eles
Então são velocidades que estão somadas, né? Seria a mesma coisa se você parasse, por exemplo, a imagem e o observador se aproximasse da imagem com 3 metros por segundo, certo? É a mesma ideia, tá bom? Então a resposta aqui é a letra A. Belezinha? Então, olha lá, 2 metros de distância do espelho e velocidade da imagem em relação a você, que é o observador, é de 3 metros por segundo. Beleza? Então, sem mais delongas, questão 3, né? O observador encontra-se no ponto P a 2,5 metros de distância, né? Tá aqui o ponto P, a 2,5 metros de distância, e perpendicular a um espelho plano NM, tá aqui NM, né? Extremidade do espelho, de 2 metros de largura, posto no fundo de uma sala quadrada de 6 por 6. Ok, isso aqui não vai importar muito. Na lateral desta sala encontram-se 5 quadros de dimensões expressíveis, né? Representados pelas letras A, B, C, D e E, equidistantes, ou seja, a mesma distância entre eles. A vista é superior, despreza as dimensões verticais. Ok. Olhando frontalmente para o espelho, né? Então, de frente para o espelho, quais as imagens dos quadros vistos pelo observador? Então é uma questão muito igual, parecida com a outra lá que a gente fez, né? Vamos pegar aqui a figurinha do lado, ó. Já facilitei para a gente aqui. Então 2,5 metros, né? Então vamos pegar a régua. Como é que está aqui o tamanho? Vamos pôr 70, ok. Vamos pôr aqui 90 graus, certo? Então se o objeto está a 2,5 metros do espelho, então a sua imagem também vai estar a 2,5 metros do espelho, certo? Então vamos desenhar aqui a imagem, né? Então ela vai estar aqui. Aqui no caso tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos mais ou menos. 1, 2, 3, 4. Vai estar aqui mais ou menos a imagem, né? Vamos chamar de pelinha, tá? Pelinha, né? Imagem de P. Beleza? Então tá aqui o meu pelinho. E aí como é que eu vou dar com o visual mesmo? Eu pego lá então, né? Faço um raio saindo, né, da imagem do P, atrás do espelho pontilhado, e na frente do espelho eu faço contínuo, certo? E faço a mesma coisa para outra extremidade do espelho, né? Então o raio saindo lá da imagem do P e atravessando a extremidade do espelho, né? Atrás do espelho eu faço pontilhado e na frente do espelho eu faço contínuo. Tá aí. Então a pergunta é, né, quais são então os quadros que serão vistos, né, pelo meu observador aí, que está lá em P, certo? Então a letra certa vai ser quem? É que comeu um pouco do espelho aqui, hein? Vamos fazer de novo esse cara aqui. Acho que comeu um pouquinho aqui e vai dar pau. Vamos voltar para cá. Vamos girar mais um pouco aqui, né? Bem na extremidade mesmo, senão vai... Essas questões de câmbio visual, pessoal, depende se você traçar uma coisa um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, você pode perder uma imagem aí, tá? Então tem que tomar cuidado. Beleza? Aí pegou também, né? Então pegou aqui quem? Pegou o E, né? Pegou o E, pegou o D e pegou também o C aí, certo? Então esses 3 quadros serão vistos pelo meu observador aí, resposta letra C, tá? Por quê? Porque aqui nós temos o campo visual do nosso observador, né? Toda essa região aqui, tudo que tiver aqui dentro dessa região vai ser vista por reflexão no espelho plano pelo observador. Belezinha? Então, vamos para a questão 4, né? Questão 4 fala o seguinte, olha lá. Um espelho plano sofre um giro de 30 graus. Então, 30 graus, questão 4, né? Então, um ângulo, né, um espelho plano sofre um giro de 30 graus, ok. Então, θ, né, vamos chamar de θ, 30 graus, rotação de espelho plano, em torno de um eixo contido no seu plano. Qual é o ângulo de giro do raio refletido? Questão fácil, né? Quanto que vale o desvio do raio refletido? Tá? Então, nós vimos na aula de teoria lá, que o desvio do raio refletido, né, eu demonstrei na minha aula, né, como é que eu acho isso. Então, o desvio do raio refletido, ele vai ser igual a 2 vezes o θ. Então, o desvio do raio vai ser 2 vezes 30, ou seja, o desvio vai ser 60 degrees, 60 graus. Está aí, uma questão molezinha, só aplicar a fórmula. Agora, se você não lembra a fórmula, vai ter que deduzir isso, né? Bem mais complicado. Beleza? Então, aqui a resposta, a letra D de Deus. Tranquilinho, né? E para fechar a Bahia,
questão 5 aí dessa primeira parte de exercícios. Olha lá. 3 objetos são colocados entre 2 espelhos planos verticais articulados. A seguir, ajusta-se a abertura entre os espelhos até visualizar um total de 18 objetos, dos quais 3 são objetos reais e 15 são as imagens desses objetos reais. Então ele colocou aqui, né? Vamos fazer aqui o esquema. 2 espelhos associados aí, certo? Mas ficou feio isso, hein? Tá aqui os espelhos. E aqui eles colocaram ali 3 objetos, né? 1, 2, 3, né? No caso ali, vamos chamar de ABC. Tá aí, 3 objetos, certo? E aí o que acontece, né? Então ele tem um total de 18 objetos, dos quais 3 são objetos reais e 15 são imagens. Então na verdade, para cada objeto, qual que vai ser o número de imagens, né? Eu vou ter 15 imagens dividido por 3. Então na verdade, você vai ter para cada objeto, que é o que me importa, né? Eu vou ter 5 imagens para cada objeto, certo? Porque na verdade eu vou ajustar um ângulo aqui, né? Eu vou ajustar um ângulo aqui, alfa, certo? Que vai me dar o número de imagens para cada objeto, né? Então me importa na verdade é para cada objeto, tá bom? Nessas condições, olha, fala assim, pode-se afirmar que o ângulo de abertura, né, entre os espelhos será, então ele quer o alfa, né? Então para você achar o alfa, beleza, né? Porque eu já achei que o número de imagens para cada objeto, né? Então cada objeto vai me dar 5 imagens, que é o que me importa, né? Me importa o número de imagens para cada objeto. Então agora basta fazer o quê? Só aplicar a fórmula aí de número de imagens, né? Vamos aplicar a formulinha então de número de imagens. Então vai ficar o seguinte, n é igual a 360 graus dividido por alfa menos 1, né? Essa é a fórmula. Então 5, ficou feio esse 5, rapaz. Então 5 é igual a 360 graus sobre alfa menos 1. Cuidado com a matemática. Pega esse menos 1 aqui, passa para o outro lado, né? Não passa o alfa aqui para esse lado, pelo amor de Jesus, hein, moçada? Então ficou lá 6 igual a 360 graus dividido por alfa. E agora a gente faz aquele, no inglês, né? Exchange, a gente troca, certo? Portanto, o alfa vai ser 360 dividido por 6. Conclusão, quanto vale alfa? 60 graus, correto? Confere isso daí? Confere, né? 60 graus, tá aí. Então esse é o nosso alfa, 60 graus. Resposta então, letra D de Deus. Tranquilinho, galera? Então sem mais delongas, vamos para exercícios agora, mais 5 exercícios aí, agora propostos, né? Um pouquinho mais difíceis, vai, para ver se pegaram mesmo, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, a questão 1. Né? A questão 1 fala o seguinte, ó, é muito próxima à questão 5 anterior, tá? Ó, para desenvolver um projeto publicitário sobre equipamentos cirúrgicos, um cinegrafista necessita de 10 agulhas para sutura e 5 bisturis eletrônicos de alta frequência, tá? Então ele quer fazer uma filmagem, ó, cinegrafista, né? Bom, então 10 agulhas, né? Então 10 agulhas. Então 10 agulhas e 5 bisturis, ok. No momento da elaboração da filmagem, dispõe apenas de 2 agulhas. Então ele tem apenas 2 agulhas e tem apenas um bisturi, certo? E 2 espelhos planos. Então a ideia do cara é o que? É usar o espelho plano para poder multiplicar aí, né, as imagens para fazer a filmagem. É igual do filme do Pink Floyd lá, que as crianças foram multiplicadas pelos espelhos planos. Né? Quem viu a aula de teoria sabe o que eu estou falando. Para obter o resultado esperado, será necessário que o cinegrafista posicione as agulhas e o bisturi eletrônico entre 2 espelhos planos, de maneira a formar entre si um ângulo D. Então ele quer o ângulo de abertura, né? De novo. Então temos aqui 2 espelhos planos, né? Tá aqui 2 espelhos planos, um ângulo de abertura entre eles aqui, que eu vou chamar de alfa, né? Padrãozinho. Certo? E aqui, o que ele tem de objeto para usar? Ele tem 2 agulhas e um bisturi, né? Esse aqui é o objeto dele. Então, na verdade, ele quer... Vamos pegar aqui, vamos fazer uma continha rápida. Total de imagens que ele quer obter, né? Ele quer ter 15, né? 10 agulhas e 5 bisturis. Ele quer, na verdade, ele quer 15
15 elementos, vamos dizer assim, né? Vamos chamar de elementos que fica melhor. Que ele vai estar imagem e objeto junto, tá bom? Então ele quer um total de 15 elementos, certo? Só que ele tem 3 objetos, então vamos tirar os 3 objetos, vai. Então, na verdade, quantas imagens que ele vai ter que projetar lá no espelho plano? Né? Vão ser 15 menos 3, então ele precisa de 12 imagens. É isso? Certo. Então, ou seja, vamos dividir então, como são 3 objetos, né? Vamos dividir 12 por 3. Então, cada objeto vai me dar 4 imagens. Olha, é verdade. Ou seja, eu tenho 2 agulhas, então cada agulha vai me dar 4 imagens, então 4, 4, 8. E um bisturi vai me dar mais 4 imagens, então 4, 4, 8 com 4, 12. Então, na verdade, o seu número de imagens aqui para cada objeto é a mesma coisa de antes, né? Do exercício anterior. Ou seja, eu vou ter então aqui uma agulha, A1, outra agulha, A2, e vou ter um bisturi aqui, B1, certo? Então, cada objeto vai me dar 4 imagens, né? 4, 8, 12. Né? Então, na verdade, o que me importa, na verdade, galera, é o número de imagens que cada objeto vai me dar, beleza? É isso que importa, ó. Então ficou assim, n igual a 4. E agora se acha o ângulo de abertura, né? Aplicando a formulinha aí. Ou seja, n é igual a 360 graus dividido por alfa menos 1. Então, 4 é igual a 360 graus sobre alfa menos 1. Mesma coisa de antes, pega esse menos 1, passa para cá, somando, né? Então ficou 5 igual a 360 dividido por alfa. Conclusão, nosso alfa ele vai ser 360 dividido por 5, certo? Opa, perdão. Então, o nosso alfa ele vai ser 72 graus, tá aí. Então, o ângulo, né, entre os espelhos, para que eu tenha 5, né, imagens, aliás, 4 imagens, vai ser de 72 graus, né? Embora ali há controvérsias, né? Vocês lembram que quando esse número aqui ele dá um número ímpar, né? No caso, se dividir 360 por 72 dá 5, né? Então é um número ímpar. Eu posso ter outros ângulos que me fornecem também 4 imagens, né? Então é uma questão que tem que tomar cuidado, tá? Aqui no caso, a única opção aqui era 72. Mas a gente já viu lá na aula de teoria que existem outros ângulos que podem também me dar 4 imagens fora o 72, porque não é um número de imagens discreto para esse ângulo, tá bom? Depois dá uma olhada na teoria lá que você vai entender o que eu estou falando, tá? Bom, vamos para a questão 2, sem mais delongas, né? Para não atrasar, para não demorar muito a aula. Muito bem, questão 2. Vamos lá. Questão 2 fala o seguinte, ó. Um aluno colocou um objeto O entre as superfícies refletoras de 2 espelhos planos, tá aqui, associados e que formavam entre si um ângulo θ, tá aqui o θ, obtendo n imagens. Quando reduziu o ângulo entre os espelhos para θ por 4, passou a obter m imagens. E ele te pergunta a relação entre m e n, tá? Então no caso aqui da resposta, ó, dá uma olhadinha. Ele isolou m em função de n, tá? Eu gosto de questão assim, cara, porque ela relaciona duas coisas, não tem... Você tem que jogar uma coisa na outra, é bem legal, eu curto bastante, ó. Então é o seguinte, primeira situação, tá? Ou seja, o número de imagens n, ele era 360 graus, dividido por alfa, ali no caso ele chamou de θ, né? Então por θ, menos 1, certo? Então tá aqui, ó, guarda essa relação aqui, ok, senhor, vamos guardar então. Tá aqui, ó, esse meu nzinho ele vale 360 sobre θ menos 1. Beleza. Numa segunda situação, né, que depois ele mudou o ângulo lá. O que ele fez com o ângulo? Ele reduziu o ângulo para θ por 4. E ele falou que o número de imagens, quando ele fizer isso, vai ser m. Então agora, o meu número de imagens, que é m, vai ser 360... dividido por θ sobre 4, porque ele reduziu o ângulo para θ menos 1. Opa! Então vamos lá, vamos brincar aqui, ó. Vamos pegar aqui esse m igual. Vamos pegar aqui essa fração, ó. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da
segunda. Então vai ficar 360 multiplicado por 4 sobre θ. Tá? Inverti aqui, menos 1. O que eu vou fazer agora? Ó, vou pegar esse menos 1, vou passar para o outro lado. Vai ficar assim. Vai ficar m mais 1 igual a 4 vezes 360 sobre θ. Tá vendo que esse 360 sobre θ ele também está aqui na primeira situação? Ó? Então, cara, eu não vou multiplicar aqui. Não vou fazer conta à toa. Então, vou pegar esse 4 que está aqui e vou descer ele para cá. Ó. Então, vai ficar assim. Vai ficar m mais 1 sobre 4 igual a 360 dividido por θ. E eu vou chamar essa equação aqui, sei lá, de uma equação 2. Então aqui é uma equação 1 em cima e aqui é uma equação 2 embaixo. O que eu faço agora? Eu vou substituir 2 em 1. Por quê? Porque lá também apareceu o 360 por θ. Então tem que usar um pouquinho, né? Tem que pensar um pouquinho para não fazer conta à toa. Então agora eu vou substituir, certo? 2 em 1. Ah, professor, legal isso, hein? Então o nosso nzinho ele vai ser 360 por θ, que é m mais 1 dividido por 4, menos 1. Certo? Pelo amor de Deus, cuidado aqui agora na conta. Pega esse menos 1 aqui, ó. Passa ele para o outro lado, porque o mínimo aqui é só para um m mais 1, certo? Então toma cuidado com isso. Então ficou n mais 1 igual a m mais 1 sobre 4. E agora você pode passar o 4 multiplicando, né? Porque na verdade a resposta aqui, se você olhar a resposta, é m em função de n. Então pega o 4, passa para cá multiplicando. Então ficou lá m mais 1 igual a 4n mais 4, distributiva, né? Fiz direto, beleza? E agora eu pego aquele mais 1 aqui e passo para o outro lado, né? Na hora que eu passar esse mais 1 para o outro lado, vai ficar menos 1. Então ficou 4n mais 4 menos 1. Conclusão, m igual a 4n mais 3, tá aí. Certo? Legal essa questão, hein? Bem bacana. Certo? Então a resposta aqui, letra A, ó. M igual a 4n mais 3, letra A de Avengers. Belezinha? Legal essa questão, hein, senhor? Da hora. Show de bola. Vamos fazer a questão 3, vai. Vou descer um pouquinho para cá, só para dar um espaço aqui, beleza? Não ficar apertado. Ok, vamos lá. Então, questão 3 fala o seguinte, ó. Opa! O motorista dirige seu carro por uma estrada plana e tranquila. No instante em que desenvolve uma velocidade constante V0 em relação ao asfalto, ele observa pelo espelho plano retrovisor que está do seu lado a imagem de uma bela árvore à beira da estrada. Certo? Então, o observador V0 do carro é o do espelho, né? A velocidade de afastamento da imagem em relação à árvore é... Então, pensa bem. Certo? A árvore é o objeto, tá? A imagem em relação à árvore, velocidade de afastamento da imagem em relação à árvore, tá? Então a imagem de uma bela árvore, à beira da estrada. Então ele observa a imagem da árvore se afastando, certo? Então a pergunta é, a velocidade de afastamento da imagem da árvore vai ser o quê? E aí, o que vocês acham? Certo? Vai ser V0, menos V0, 2V0 ou V0 por 2. Essa é boa, hein, senhor? E aí? O que será que vai dar essa questão? Bom, pensa bem. Certo? V0 é quem? No instante de velocidade ok. Do asfalto, ele observa pelo plano retrovisor. Então, a imagem da árvore, lá, o que ele quer? A velocidade de afastamento da imagem em relação à árvore. O que a árvore é? Vamos pensar, então você tem que perguntar isso. O que a árvore é? A árvore é um objeto.
que a imagem da árvore é? Imagem da árvore. Então o que ele está querendo? Ele está querendo a velocidade OI. Ou seja, ele quer a velocidade da imagem em relação ao objeto. Olha lá, a velocidade de afastamento da imagem em relação à árvore. A árvore é o objeto, tá? E o observador é o cara que está vendo a árvore pelo retrovisor. Então o carinha lá, o motorista é o observador, a árvore é o objeto e temos a imagem da árvore. Então se ele fala que o carro está indo a velocidade VO, né? VO é a velocidade do objeto, né? Olha lá, ó. No instante em que se desenvolve uma velocidade constante de V0. Então o carro, porque se o carro se afasta da árvore V0, é como se a árvore se afastasse do carro também V0, tá? Lembra de mecânica, né? A velocidade de um em relação ao outro é a mesma. Então, por exemplo, assim, se você está se afastando de um muro em velocidade de 2 metros por segundo, é a mesma coisa que se você tivesse parado e o muro estivesse se afastando de você a 2 metros por segundo. A mesma ideia, o que vale para um vale para outro, né? Lembra? Se a aranha arranha a jarra arranha, aranha. Ó, que difícil essa, hein? Beleza? O que vale para um vale para outro. Então, assim, quem que é o VO, né? A velocidade do carro é a velocidade do objeto, né? Que é do objeto da árvore em relação ao retrovisor do carro. E essa velocidade vale VO, certo? Eu ia pôr um valor aqui, mas não tem, né? É só VO. Então a velocidade da imagem em relação ao objeto, né, que seria a árvore, vai ser 2 vezes a velocidade do objeto, né? Na aula de teoria nós vimos isso, né? Que a velocidade da imagem e do objeto em relação ao espelho é a mesma. Quando um se aproxima, o outro se aproxima também, né? Então a velocidade é a mesma. Se o objeto se afasta do espelho, a imagem, galera, também se afasta do espelho. Então a velocidade do objeto em relação ao espelho é igual da imagem em relação ao espelho. Mas a velocidade do objeto em relação à imagem ou da imagem em relação ao objeto é 2 vezes a velocidade de cada um deles. Então a velocidade aqui, né, que ele pediu da imagem em relação ao objeto vai ser 2 vezes a velocidade do carro, que também é a mesma do objeto. Beleza? É uma questão de teoria, né? Cuidado que você pode cair nessa, né? A questão 4 também é de teoria, tá? Também é de velocidade, olha lá. Você pula de um trampolim. Vamos pegar um trampolim, vamos pegar aqui um desenho. Vou fazer a questão 4 aqui. Questão 4. Então temos aqui o nível da piscina, né, que ele falou lá. Vai ter um espelho aqui, ó. Vai ter um espelho aqui embaixo. Ok? Então lá, você pula de um trampolim sobre uma piscina de água completamente calma, no fundo da qual existe um espelho plano, certo? Um espelho plano. Se a sua imagem refletida nesse espelho aproxima-se de você num dado instante a 16 metros por segundo, então olha só, outra coisa importante, até aqui é a piscina, certo? Até aqui é a piscina, águas calmas. Então você está vindo aqui, ó. Você está vindo aqui no trampolim, você pulou no trampolim aqui, né? Faz um trampolim aqui. Você pulou aqui no trampolim, certo? Você estava aqui, pulou. Você está vendo aqui? Nossa, aumentou a cabeça aí, né? Vamos fazer a cabecinha menor. Você está vendo aqui, ó. Então está aqui a sua velocidade, a velocidade do objeto, certo? A sua imagem também está aproximando aqui, né? Vou fazer até maior aqui para não ficar muito... Nossa, ele tampou aqui, velho. Vamos fazer aqui mais alto, vai. Então a sua imagem, ela tá vindo aqui, ó, né? Parece que tá no fundo, né? Então a sua imagem tá aqui, ó. Ela tá aqui embaixo, né? Vamos fazer de outra cor, vai. A imagem é atrás do espelho, né? Eu tava fazendo na frente. Então tá aqui a sua imagem, certo? E ela tá subindo. Então, se tá descendo, ela tá subindo, fazendo isso, né? Então se aproximando, né? Só que ele fala assim, ó. Se a sua imagem refletida nesse espelho aproxima-se de você num dado instante a 16 metros por segundo, então o que é esse 16 metros por segundo? Esse 16 metros por segundo que ele te deu, pessoal, é a velocidade da imagem em relação ao observador, tá? É a velocidade da imagem em relação a você, olha lá, ó. Se a sua imagem refletida nesse espelho, ela aproxima-se de você, ó. Então é a V0i.
que vale 16 metros por segundo. Ele te pergunta então qual que é a velocidade sua lá. Com que velocidade você se aproxima do espelho? Então ele quer a velocidade do observador. Tá? Então ele quer a sua velocidade em relação ao espelho que está aqui embaixo. Então a velocidade da imagem em relação ao observador, você tem que lembrar que é 2 vezes a sua velocidade, né? Como a gente viu no exercício anterior. Então na verdade 16 é igual a 2 vezes a sua velocidade VO, que é a velocidade sua em relação ao espelho. Vamos subir aqui. Então, né, 16 igual a 2 vezes VO, então VO, né, que é a sua velocidade do observador, vai ser 16 dividido por 2. Conclusão, a velocidade sua, né, do observador em relação ao espelho vai ser de 8 metros por segundo. Tá? Então toma cuidado, você não vai multiplicar o 16 por 2 não, tá? Você vai dividir por 2, porque na verdade, né, ele te deu a velocidade sua em relação à sua imagem, lá. Tá lá. Se a sua imagem refletida nesse espelho aproxima-se de você, né, num certo instante, a 16 metros por segundo, então cuidado com a informação, tá? Interpretação de texto, interpretação de texto, ó. Resposta letra B, tá? 8 metros por segundo. Perceba que nessa questão, ó, tem também lá o 32, ó, tá? Justamente para candango lá que coloca 16 vezes 2 e aí erra a questão, tá? Bom, cereja do bolo para fechar com chave de ouro, né? Última questão, questão 5. Vamos lá então, questão 5 é de rotação, né? Ó, a figura mostra, visto de cima, um carro que se desloca em linha reta, com o espelho retrovisor externo perpendicular à direção do movimento. Então a direção é vertical, né? E o espelho retrovisor externo perpendicular, né? Ele está na horizontal aqui, né? Beleza. Bom, o que mais? O motorista gira o espelho, né, até que os raios incidentes na direção do movimento do carro formem um ângulo de 30 graus com os raios refletidos pelo espelho. Então tá aqui, ó. Olha que interessante essa questão também. Então você tinha o espelho retrovisor aqui, né, nessa posição aqui, ó, certo? Inicial. Aí o carinha girou o espelho para cá. Então esse espelho deslocou de um ângulo delta, desvio do, né? Delta não, perdão. É teta, né? Vamos chamar de teta para ficar igual a teoria que eu dei lá. Teta. Vamos tirar esse negócio aqui que não ficou legal. Tirar esse negócio daqui. Vai atrapalhar. Então nós temos um ângulo teta aqui, certo? Então o ângulo teta é o ângulo de rotação do espelho plano. Então pensa bem, o raio incidente ele refletia antes nesse espelho aqui, né? No retrovisor. Na hora que ele girou o raio, houve um novo, certo? Houve um novo desvio, ó. Então, olha lá, quanto foi o desvio do raio? Refletido 30 graus, certo? Ele pergunta de quantos graus o motorista girou o espelho. Então, ele pergunta para você quanto que vale o teta. Porque é meio complicado você enxergar carro quando você gira o retrovisor, você enxergar o carro, né? Você tem que lembrar o seguinte, né? Que o desvio do raio refletido, que é o delta, sempre vai ser o dobro, né? 2 vezes o ângulo de rotação do espelho, certo? Então, a pergunta que ele te fez foi o quê? Quanto que vale o ângulo que ele rotacionou esse espelho para que os raios desviassem 30 graus? Então, na verdade, cuidado com os dados, tá? O que ele te deu aqui foi o desvio. Então, esse desvio aqui, ó, é 30 graus, ok? Então, 30 graus é igual a 2 vezes θ. Então, na verdade, o ângulo de rotação que aquele espelho sofreu foi 30 dividido por 2. Então, na verdade, né, o carinha lá girou, rotacionou o retrovisor do carro no ângulo de 15 graus, tá? Porque lembra que sempre o raio, né, refletido ele sofre o dobro do desvio do espelho. Então, se o espelho desvia θ, o raio, né, desvia 2θ, tá ok? Então, cuidado aqui, ó. O motorista gira o espelho até que os raios incidentes na direção do movimento do carro formem um ângulo de 30 graus. Então, ele me deu o delta, né? Ele me deu o desvio do raio e pediu para você o desvio, a rotação do espelho plano. Então a resposta aqui é a letra A. Tá aí mais uma vez A de amor. Bom, pessoal, é isso aí, tá? Uma aula de 10 exercícios aí, muito obrigado. Bom, pessoal, então chegamos ao final da aula aí, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, dá aquele like.
se inscreva no canal caso não seja inscrito e não esqueça de compartilhar com seus amigos, colegas e parentes mais distantes e mais próximos, beleza? Muito obrigado mais uma vez por assistir a aula do professor Skywalker e que a força esteja com você. Um grande abraço, valeu!